Bom dia, guerreiros e guerreiras. Começando aqui mais um episódio da saga Todos os Dias da Residência. Hoje é o dia 25 de julho, um sábado. Plantão de 24 horas, 22º. Tá chovendo bastante aqui. E se você tá chegando agora, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E vamos lá pro hospital. Cheguei aqui no hospital, tá chovendo bastante hoje. Então começar o dia pedindo a proteção de Deus para que a gente consiga encarar e vencer os desafios do dia e poder da melhor maneira ajudar e ser instrumento de cura para as pessoas que passarem pelo nosso caminho. Então vamos lá, trocar de roupa, atravessar o portal e ver o que o plantão nos reserva. E aí pessoal, aqui domingo já, quase 6 horas da tarde. Comentar com vocês como é que foi esse 22º de 61 plantões do R1. Então, cheguei lá de manhã cedo. Como eu sou o plantão, junto com o outro R1, a gente fica responsável pela RPA e os pacientes que estiverem lá. E tinha 4 pacientes que estavam usando drogas vasoativas, mas só um entubado. Esse paciente, ele teve uma oclusão da artéria do membro inferior esquerdo. E aí tentaram na madrugada passar um aparelho que se chama Folgart dentro da artéria para puxar esse trombo, tirar esse coágulo que estava lá para poder voltar o sangue a fluir. Acabou que eles não conseguiram e deixaram para fazer na manhã seguinte na hemodinâmica o procedimento. E aí eu cheguei de manhã cedo, peguei os casos da RPA, o Paulo, que é o outro R1, a gente já chega, o pessoal já começa a ligar, né, para passar os casos que tem do dia, as urgências. E aí já passaram o caso de uma cesárea, aí ele já entrou e ligaram da hemodinâmica falando que tinham 5 procedimentos a serem feitos lá e queriam apoio da anestesia. Aí eu fui lá, desci junto com o chefe e foram 4 cateterismos. Desses 4, 3 viraram angioplastia, ou seja, precisou colocar stent ou fazer o balão para a artéria do coração abrir e o sangue fluir novamente. E o 5º procedimento foi esse paciente que estava na RPA. Então, como eu estava na hemodinâmica, tive que subir para a RPA, preparar o paciente para descer. Fizeram o procedimento lá, foi até rápido, demorou 30 minutos. Foi uma angioplastia da artéria. Graças a Deus não teve intercorrência nem nada, ele estava usando droga vasoativa, então eu consegui controlar um pouquinho melhor a pressão dele. Mas isso da hemodinâmica foi a manhã toda, porque faz o paciente, aí limpa a sala, traz o próximo, né? Então eu cheguei lá às 7h40 da manhã e esse paciente da angioplastia da ilíaca foi o último. E eu voltei lá pro repouso para poder almoçar, era 1h40 da tarde. Deixei ele na UTI que saiu a vaga. E aí almocei e ficamos aguardando o que poderia ter, né? Enquanto isso, no bloco estava tendo uma ortopedia de um paciente que ia fazer um tratamento definitivo de fratura de tíbia. Aqui quem ficou foi o R2, porque eu tive que descer para hemodinâmica. E à tarde subiu uma correção de fístula arteriovenosa. Acho que foram fazer um acesso central e perfuraram tanto a artéria quanto a veia. E aí acabou que fez a fístula. E depois teve um caso bem interessante que foi de uma cesárea internacional. A paciente ela era proveniente de Bangladesh. E aí uma coisa comum que a gente tentou fazer, ela fala português? Não. Ela fala inglês? Não. Na minha cabeça eu achava que Bangladesh falava inglês. Aí não, o chefe foi lá, levou o celular com o Google Tradutor e tudo, aí a gente foi ver, é uma população de predominantemente muçulmanos e eles falam o idioma deles, que é o Bengali.
Aí a gente colocava em português e botava em bengali para falar com a mulher que estava grávida. O marido dela falava um pouquinho melhor português, então ele acabou que ficou meio de intérprete ali. Aí eu fiz a raquianestesia dessa paciente. Foi tudo certo. E o que eu acho interessante é que nós humanos somos todos iguais, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei legal quando eu estava em Rondônia fazendo a faculdade, aí eu via, por exemplo, as coisas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, eu via que as condutas eram iguais, né? Porque, afinal de contas, nós todos somos humanos. E eu achei legal fazer anestesia nela. Os espaços são iguais, o líquido é igual, ela reagiu da mesma forma como todas as outras pacientes daqui do Brasil reagem. Interessante demais isso aí. E acabou que a cirurgia foi tranquila, 1h20, tudo, levou para RPA, e aí o chefe achou tão interessante toda a situação que depois ele quis conversar com ela, pedir autorização para a gente poder publicar o caso dela e mostrar como que a tecnologia auxiliou no tratamento anestésico. Porque durante toda a cirurgia, no início, a gente já falou com ela, assim, com o Google Tradutor, com o ChatGPT, e durante o procedimento também a gente estava utilizando isso aí para perguntar se ela estava com náusea, com vômitos, se ela estava com tontura, se ela estava sentindo alguma outra coisa, se ela estava sentindo dor. Quando a gente foi testar a hack também pediu para ela levantar a perna, tudo isso em Bengali, que é a língua deles. Se ela estava sentindo frio, calor do álcool, para ver se tinha nível. E aí acabou que a gente fez o termo de livre consentimento esclarecido. Fomos até o quarto dela na manhã agora de domingo, pegamos a autorização, tiramos fotos dos documentos dela para poder publicar. E ontem tiveram 4 pré-anestésicos, avaliações pré-anestésicas para cirurgias que iam acontecer durante a semana. Aí eu fiz as 4. E aí tudo se aquietou no bloco ali às 10h30. Foi a hora que eu consegui deitar. E na madrugada só fui chamado uma vez. O Paulo, o outro R1, foi chamado 11 da noite para um tratamento de infarto na hemodinâmica e eu fui chamado 2h30 da manhã. Aí fiquei de 2h40 até 3h40. Foi 1 hora praticamente de procedimento. Tratamento também de infarto. Foi colocado 6 stents no paciente. A coronária direita dele estava totalmente obstruída. E aí depois voltei, só acordei mesmo ali 6h40 com o chefe me chamando pra gente ir lá no quarto pegar a assinatura da paciente. E foi isso. Mais um plantão vencido, menos um plantão. E vamos descansar que amanhã tem mais. Continua acompanhando aí para não perder nenhum conteúdo. Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau.